Saudações, sou Marcelo, esse é o canal Fator Cultural e hoje vim aqui trazer um balanço geral sobre o último desdobramento da investigação da Polícia Federal sobre a BIM paralela. O caso hoje, que é urgente, no início dessa manhã de 29 de janeiro de 2024, foi que a Polícia Federal bateu na porta do Carlos Bolsonaro. Então, assim, busca e apreensão na casa e no escritório do Carlos Bolsonaro, que é, como eu falei, um desdobramento, do que foi descoberto, ou mais uma etapa, vamos dizer assim, do que vem se desdobrando desde a semana passada. E aí tem a ver a investigação feita, a busca e apreensão feita com o Carlos Jordi, depois com o Ramagem, mas principalmente com o Ramagem, e toda a documentação, celulares que estavam na casa do Ramagem, que mostrava que ele tinha dirigiu uma BIM paralela, quer dizer, a própria BIM, com ações de espionagem contra adversários e mesmo aliados, e que mesmo após ele ter saído dessa função, ele continuava a receber informações, da BIM, ou de uma rede de espionagem secreta, porque a Polícia Federal na semana passada encontrou na casa dele indícios de que ele mantinha essa ligação ainda com a BIM e recebia informação privilegiada, de documentos que ele tinha em casa, do celular que estava com ele e tal, com indícios de acesso a esse tipo de informação, e que devem ter descoberto bastante coisa interessante, que parece sim que agora, essas investigações não vão parar e naturalmente chegaria ao Carlos Bolsonaro, que todo mundo sabe que era o cabeça aí dessa rede de informação, de comunicação do bolsonarismo, É o Carlos Bolsonaro, que ficou meio que conhecido como o Steve Bannon brasileiro, que o Bolsonaro se vangloriava de ter sido cabeça assim, da estratégia de comunicação que auxiliou a chegada ao poder do Bolsonaro, que o Carlos estava por trás, toda a história do gabinete do ódio, tudo mais, de fake news. Então ele sim, tem esse papel, de ser o cabeça dessa estratégia de comunicação, e que, consequentemente, estaria por trás também dessa BIM paralela. Então, naturalmente, essa ação de hoje da Polícia Federal era um desdobramento assim, previsível do caso, mas que, de fato, está acontecendo hoje, mostra que a coisa está se aprofundando e podemos ver aí, nos próximos meses, talvez, assim, alguma ação mais conclusiva rumo à família Bolsonaro. E curioso dizer também que ontem, teve essa live do Bolsonaro, que, por um lado, e a coincidência, logo no dia seguinte ter essa ação, porque na live, não só o Bolsonaro, a super live, não só o Bolsonaro, seus aliados apareceram, mas o próprio clã estava lá presente, os filhos falando, inclusive o Carlos Bolsonaro falou, que é uma coisa meio que nova, meio que inédita, que o Carlos Bolsonaro sempre foi conhecido de estar mais caladão, meio psicopata, então por trás ali das ações dos bastidores como cabeça dessa estratégia de comunicação, falando mais assim pelo Twitter, escrevendo, não se pronunciando oralmente. Ele falou, e o Bolsonaro tentou mostrar força, mostrar que conseguia mobilizar ainda muitos aliados, até porque a live, a super live, teve assim, um alcance muito grande, foram em torno de 500 mil pessoas assistindo ao vivo, e agora já deve ter em torno de 2 milhões de views. Então é uma demonstração de força e uma tentativa também do Bolsonaro ontem, de reafirmar valor e reafirmar, a capacidade que ele tem, suposta capacidade que ele tem de virar a mesa contra essas ações. Mas também, por outro lado, é muito vago, porque o número de força na internet, assim, de views, assim, não necessariamente se traduz em apoio em força política, Tanto é que Bolsonaro sempre foi um fenômeno da comunicação na internet, e não necessariamente, no primeiro momento isso aconteceu, mas agora na disputa ano passado, 2022, contra o Lula, isso não se tornou realidade, A força que Bolsonaro tem em termos de comunicação não se traduziu em voto. Então também é muito ambíguo essa demonstração de força na internet, mas que não deixa de ser ali um aspecto importante ali de uma tentativa de Bolsonaro tentar virar o jogo, que eu acho bem difícil, Mas o fato é esse, que ontem aconteceu essa super live, E além de reforçar os valores, mostrar presença digital forte, tentou ainda criar uma estratégia
de novas candidaturas para tentar ganhar as próximas eleições, que acho que vai ser uma frente de ação do bolsonarismo, além das ações que vem fazendo na Câmara, no Congresso brasileiro, né? Mas que também não está mostrando muito a efetividade, mas que são as linhas de ação. Então, coincidentemente, né, nessa live, o clã estava lá, o Carlos Bolsonaro falou, e hoje a Polícia Federal acorda, né, os 02, né, com essa ação. Então há uma coincidência estranha, né? Parece que eles estão recebendo informações privilegiadas ainda, para, né, como se fosse ontem uma vacina contra a ação de hoje, para acusar que de fato há uma perseguição da ditadura petista comunista no Brasil, perseguindo adversários. Então também essa é a narrativa que estão tentando implementar. Então esse é o contexto geral do que está acontecendo. Então acho que é interessante dar um balanço geral, olhando aí as matérias que saíram. Assim, uma das primeiras, né, foi do UOL, né, que saiu hoje às 7h40, né, já tem aí umas 2 horas aí desde que saiu a notícia. Vou dar uma lida aqui rápida para contextualizar. Então, vamos lá, a matéria da Carla Araújo, da Thaís Augusto, de hoje, né, 29 de janeiro de 2024, fala que Carlos Bolsonaro foi alvo da Polícia Federal em investigação sobre a BIM em paralelo. Aqui, né? Manhã de hoje, alvo da Polícia Federal, aí fala o que aconteceu. Que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra pessoas que receberam informações da BIM paralela. Segundo as investigações, a BIM foi usada durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL, para monitorar adversários políticos, uma agência de espionagem, né? Tornando a BIM uma espécie de CIA ou MI5, né, que é a agência de espionagem britânica, para o lado do campo mais doméstico. E fala que um dos alvos foi o próprio filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, e que a busca e apreensão foi autorizada para essa ação na casa do Carlos e no seu gabinete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Imagens da Globo News mostraram pelo menos 3 viaturas da Polícia Federal, para mostrar essa matéria, na residência do vereador, na Barra da Tijuca. O condomínio é o mesmo de Jair Bolsonaro, também tem uma casa, Vivendas da Barra, assim, condomínio complicado ali, né? Ali é um centro do crime organizado, da máfia, né, da carioca, né? Porque ali também o outro lá, o assassino da Marielle também morava, o Lessa, o Rony Lessa. Então, assim, é um lugar ali, barra pesada. Mas falando assim, o Bolsonaro, a família tem casa lá no condomínio, mas que ele reside atualmente em Brasília. Continua dizendo que o filho 02 nessa ação não estava no Rio. O Carlos está curtindo aí as férias, né? Não faz nada, não está de férias. Angra dos Reis, Rio de Janeiro, onde participou de uma live com o pai, a live que eu falei, os irmãos Flávio e Eduardo, ontem. E essa informação foi divulgada pela jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Os assessores do vereador também foram alvo da operação de hoje. E aqui o contexto geral, que a Polícia Federal fez busca contra Alexandre Ramagem, né, na semana passada, diretor da ABIN, na quinta-feira. E segundo a corporação, o hoje deputado federal usou sua posição para incentivar e encobrir o uso de um programa espião, que é um programa comprado lá em Israel, que também é uma relação muito estranha, né, com Israel, com o Mossad, com a espionagem, né, israelense, que é muito famosa, né? Então, assim, é uma relação também internacional meio suspeita. Inclusive, né, vazou informações de que os dados coletados por esse software espião eram guardados em Israel, que é uma situação bem esquisita, assim, quase que uma confissão ali de uma traição, lesa pátria, né, uma ação de lesa pátria. Por quê? Que informações secretas sobre brasileiros e figuras importantes-chave da política brasileira estão sendo armazenadas num servidor em Israel. Estranho, né? E a matéria continua. Carlos Bolsonaro chegou a ser anunciado como gestor de comunicação de Ramagem para a candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, porque ele era o candidato, segundo alguns, assim, essa candidatura do Ramagem para a Prefeitura do Rio de Janeiro foi por água abaixo com essas ações, mas o fato engraçado interessante é que o Carlos, né, como estrategista da comunicação, estava por trás da campanha do Ramagem, provando assim, o papel que ele tem estratégico ali como meio que Steve Bannon brasileiro. E aí o fato, né, que ele também havia atuado na campanha do Bolsonaro em 2022 e que o próprio Bolsonaro falava que um dos motivos que levaram o Bolsonaro a conseguir ganhar a eleição, chegar ao poder, foi a ação efetiva de comunicação do Carlos Bolsonaro.
Então, ontem Bolsonaro na live, né, disse que não espionou adversário. Essa declaração tem validade zero, né? É que nem perguntar se o ladrão que roubou alguma coisa assim, você roubou? Claro que o cara vai falar que não. E que durante a live estava ao lado dos filhos, né, mostrando força, mostrando unidade familiar do Flávio, Carlos e Eduardo. E o ex-presidente afirmou que as informações não chegavam até ele. De novo, aquele velho discurso, né, aquele clássico, né? E defendeu Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, né? Falou que um reforço daquele clássico discurso não, né? Aquela reunião que vazou, que ele falava que era reclamando das informações, que precisava, que ele tinha lá o sistema de informação dele pessoal que funcionava, enquanto o formal não funcionava. E aí o contexto da ABIN paralela, que está sendo investigação da Polícia Federal, né? Que investiga se aliados de Bolsonaro na ABIN, aliás, o Bolsonaro dentro da BIM usaram de forma indevida outra ferramenta de espionagem, além do First Mile. Então, assim, pode ser que tenha mais, pode ser que esse First Mile, que é esse software israelense, seja apenas um dos pilares dessa ação, né? E aí esse software permite o monitoramento de geolocalização de celulares em tempo real. E segundo a Polícia Federal, o então diretor da agência, o Hamas, teria utilizado sua posição para incentivar e encobrir o uso desse programa espião. Só que também estão dizendo que esse software não é só geolocalização, é especulação, mas estão dizendo que talvez ele também consiga grampear, né, as falas dos alvos, né? Que a geolocalização é só um aspecto que acabou sendo divulgado, mas que pode ter outras funções, porque ninguém sabe ao certo como é que funciona esse software. Vamos ver assim, aqui também no G1, que foi a primeira matéria que deu furo, né? Assim, falando, mais uma vez reforçando a matéria que eu falei sobre a ação lá contra o Carlos Bolsonaro, né? Sendo investigado por essa espionagem ilegal da BIM, né? Que é um desdobramento da ação contra o Hamas, que fala que nessa operação do Hamas na semana passada eles conseguiram apreender 6 celulares e 2 notebooks, né? E que o filho, né, do Bolsonaro, Carlos, não havia se pronunciado até então sobre essa ação. Aí hoje, essa matéria aqui da André Sadi e do Fábio Santos, mostrando essa ação da Polícia Federal. Deixa eu botar aqui rapidinho, para vocês terem uma ideia. Isso aqui saiu de manhã, hoje cedo, né? Além da casa de Carlos Bolsonaro, também há mandado de busca e apreensão para o gabinete dele na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e que, além disso, assessores do parlamentar também são alvo de mandados de busca e apreensão. Então, nesse momento, um dos principais alvos dessa operação, talvez o principal alvo da operação, é ele aí que você está vendo, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma operação que é um desdobramento da operação da semana passada, quando o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse que Alexandre Ramagem fez sim, usou informações coletadas ilegalmente em monitoramento da ABIN para repassar informações a integrantes da família Bolsonaro. Então houve mandados de busca e apreensão no gabinete dele dentro da Câmara e agora a gente vê o mesmo acontecendo na Câmara do Rio de Janeiro, onde Carlos Bolsonaro cumpre seu 6º mandato como vereador e agora ele tem mandados de busca e apreensão em casa e também no seu gabinete na Câmara e Sadi nos atualiza aqui informando que assessores do vereador também estão são alvos desses mandados de busca e apreensão. Então aqui já deu ali praticamente tudo que eu falei aqui, né, até agora. Deixa eu fechar aqui para não Você tem sonhos aí na gaveta. Dá um pause aqui. Então, assim, reforçou o panorama geral que eu já havia dado. Então, aqui repete, né, a ação, né, busca apreensão autorizada para a residência de Carlos e também para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Assessores também são alvo. Só para reforçar aqui. Carlos também, na alvo da operação, pediu informações para o ex-diretor que se munia dessa informação privilegiada do Ramagem, Carlos Bolsonaro. Aqui é a foto da ação. A Polícia Federal faz depois na casa do Carlos Bolsonaro, nesse condomínio na Barra, do Vivendas da Barra. Aqui um panorama geral. Assim, Carlos Bolsonaro, vereador desde 2001, está em seu 6º mandato consecutivo na Casa Municipal. Galera que não gosta da política se beneficia da política, né?
6º mandato, né? Ele foi apontado pelo ex-braço direito de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, como chefe do chamado Gabinete do Ódio. Então, ele é a cabeça, meio que eu falei, Steve Bannon brasileiro. Uma estrutura paralela montada no Palácio do Planalto, né, de fake news, de pós-verdade, difamação, para atacar adversários e instituições como o sistema eleitoral brasileiro, que era o alvo que a gente viu. Inclusive, Bolsonaro está sendo investigado por isso também. Falando que o Carlos até agora não se pronunciou, aqui mais algumas imagens da ação. Deixa eu botar aqui. Esperar carregar. Olha lá, a propaganda não consegui escapar dela. Da tua história. De fato, essa operação de hoje está mirando o núcleo político de apoio a Alexandre Ramagem, ao deputado federal Alexandre Ramagem, que a gente lembra foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. E Carlos Bolsonaro, por enquanto, é o único nome que a gente tem, sabendo que há um mandado de busca e apreensão contra ele, não só na residência dele, mas também no gabinete dele na Câmara de Vereadores. Então, inicialmente, o que a polícia está fazendo é indo lá e dando uma sequência àquilo que foi feito na semana passada, né, na operação da semana passada, na quinta-feira pela manhã, quando a polícia esteve no gabinete do deputado federal Alexandre Ramagem. A partir daí, então, a partir da busca e apreensão que foi realizada no gabinete dele, é que a PF, então, está dando sequência a essa operação para poder entender e tentar descobrir quem foram os beneficiários, né, desse sistema que estava sendo utilizado de forma clandestina dentro da ABIN para poder monitorar algumas autoridades em Brasília e em outros estados também. Então, nesse momento, o que se sabe apenas é que o alvo é Carlos Bolsonaro, alvo de um mandado de busca e apreensão. Raquel, enquanto você estava falando aí desse mandado de busca e apreensão, a gente está vendo, estamos recebendo aqui imagens agora ao vivo. Essa é a casa do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Os carros da Polícia Federal estão dentro da casa do vereador. E nesse momento, aí na casa de Carlos Bolsonaro, a polícia está cumprindo esses mandados de busca e apreensão. Você tem sonhos aí na gaveta sendo esquecido? Então, para finalizar, só para também trazer essa matéria do Metrópole, que mostra que essas investigações não vão parar, e daí rapidinho aqui, a tentativa de reação de bolsonaristas ontem, com essa live aqui ridícula deles, né, que estão tentando se reorganizar, porque sentiram o golpe, né, o baque dessa ação contra os golpistas, contra essa estrutura de espionagem que municiava essa tentativa, que tem a ver com a tentativa de golpe do 8 de janeiro, e inclusive pode ser colhendo informações para uma nova tentativa de uma ação parecida quando, né, após eles terem reconfigurado suas forças, né? Então foi ontem essa live aí, e aí comparando lá com Lula, aquela coisa toda, né? Mas o ponto é, essa reação aqui deles, né, tem a ver, né, com o desdobramento dessa ação aí que pode levar à prisão do Bolsonaro. Então, assim, a última matéria que eu queria trazer é essa, que os bolsonaristas estão sendo alertados que essas operações não vão parar, né? A Polícia Federal vai aprofundar essas investigações aqui. Aí essa matéria que saiu aqui no Metrópole, né, do Paulo Capelli, que o deputado alerta a família sobre risco de serem acordados pela Polícia Federal. De fato aconteceu. Isso aí foi quando? Foi atualizado? Foi no período meio. Foi hoje também. E bate com o que está acontecendo com o Carlos Bolsonaro, e provavelmente vai chegar no chefão, né, no capetão, né? O clima de apreensão em Brasília, está todo mundo desesperado, né? E aí essa live, né, que é uma resposta, uma tentativa de resposta. Então, clima de apreensão em Brasília, com a expectativa da operação que atingiria simultaneamente diferentes deputados federais pelas ações do 8 de janeiro. Aí está aqui, essa aqui acho que foi a do Capelli. O clima de apreensão em Brasília, após o STF determinar a busca em endereço do Carlos Jordi, deputado Carlos Jordi, nos corredores do Congresso, circula a informação de que nova operação policial mirando simultaneamente meia dúzia de parlamentares. Essa semana vai pegar fogo, hein?
estaria prestes a ser deflagrada. Parece que isso é fato, porque já começou com o Carlos Bolsonaro e chegou logo com, né, com uma pessoa de peso. Né, seria uma extensão da operação que levou a Polícia Federal à casa e o gabinete de Jordi, na última quarta-feira, 24. Em gesto simbólico, ele foi reconduzido ao posto de líder da oposição na Câmara. Os bolsonaristas reconduziram, não tiraram o Carlos Jordi na posição de líder da oposição. Aqui tem uma tentativa de uma ação simbólica para mostrar força, mas eles estão desesperados, como essa tentativa aqui também da live, da super live, é a tentativa de mostrar força, né? Aqui algumas fotos da Polícia Federal aqui foi do gabinete do Jordi. Estava lá, deu várias declarações quase chorando, né? Desesperado, né? E outros bolsonaristas também junto com ele. Aí aqui a notícia: um deputado federal de primeiro mandato alertou a família sobre a possibilidade de serem acordados pela Polícia Federal. Ele disse que após a operação contra Jordi, a tendência é que mais, óbvio, né? Que mais parlamentares como ele próprio citado em inquérito, torna-se alvo. Claro, está todo mundo envolvido, parte de uma quadrilha, né? De uma conspiração, né? Pegando... Acho que do Ramagem acabou sendo o pior, né? Porque ali até acho que ele não estava esperando que fosse para cima dele, e ele tem muita informação, inclusive indícios claros ali que ele estava recebendo informação, ainda recebia informação privilegiada da BIM, então assim, isso aí está bem ferrado e deve ter, né, contato, informação de outros políticos bolsonaristas que assim, a tendência é que vai para cima deles também. E parece que a Polícia Federal não vai parar não, vai para cima mesmo. Aí foi o que o cara falou aqui: se foram na casa do Jordi porque um manifestante chamou de meu líder, imaginem com o que está por vir com os outros. Já avisei a todos lá em casa, disse sobre reserva. É isso aí, acho que o resto aqui é só enrolação, né? Mas acho que o grosso da notícia já foi dado. Então vamos ficar ligados no que está acontecendo. Acho que esse ano vai ser um ano aí que talvez a gente possa ver aí ou o Bolsonaro, alguém grande aí da família Bolsonaro indo para a prisão, sendo, né, que é uma sensação de justiça pela tentativa de golpe contra o Brasil, né, contra a pátria, contra a democracia. Teria sido terrível, né? Imagina se o Bolsonaro tivesse conseguido. Seria uma ditadura bolsonarista que seria um pesadelo, né? Seria, né, qualquer pessoa de oposição ficaria uma situação muito arriscada no Brasil. Felizmente, né, dentro da lei, seguindo o trâmite legal, com investigação, estão indo para cima desses traidores da pátria. Assim, então, vamos continuar acompanhando. Saindo mais coisas, eu volto aí para dar um toque. É isso aí, obrigado. Peço que não deixe de curtir o canal, né, curtam o vídeo para dar uma força aí pro Fator Cultural. É isso aí, abraço, até a próxima.